Olá, eu sou Fabi Carvalho, está começando um podcast do programa O que Importa com Fabi. E a minha convidada hoje é uma mulher maravilhosa, muito especial, doutora Amanda Correia. Amanda é psicóloga, para eu ter cuidado aqui, vou dar uma leiturinha no currículo dela. É uma mulher muito inteligente, muito competente, como todas, né, que você sabe que passam aqui comigo aqui nas conversas, né? Então, ela é advisor de negócios, mentora de líderes e especialista em relacionamento e carreira. Doutora Amanda, deixa eu pegar na sua mãozinha que eu adoro, para desejar boas-vindas para você, viu, meu amor? Para mim é uma grande alegria você estar aqui no meu programa, tá? Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui Você com é você. linda. Foi, assim, muito bem recebida aqui em Maceió. Não sei se você sabe, gente, mas sou mineira, sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas E Gerais, é isso aí. realmente, Fabi é alguém que se importa, né? Coisa linda. Passamos dias maravilhosos Ai. juntos. Você que está aí nos assistindo. Fabi, como é que você conheceu a doutora Amanda? Nos conhecemos em Palmeira dos Índios, num evento bem interessante da nossa amiga Selma Costa, né? Ela realizou um evento Inconformismo e a Amanda foi uma das principais palestrantes, porque eram palestrantes do Brasil inteiro. E a gente se conectou, assistir a palestra dela. Ela é maravilhosa. E toda pessoa que é maravilhosa tem que estar aqui comigo na conversa, né? Ô, meu amor, eu queria que você dissesse uma coisa que me chamou muita atenção no seu Instagram, foi essa frase aqui. Especialista em relacionamento e carreira. Eu achei isso maravilhoso. A gente precisa cada vez mais assim aprofundar mais sobre isso. Relacionamento é a base de tudo, né? A nossa vida não flui se a gente se não estivermos felizes, não é verdade? E aí a minha primeira pergunta é o seguinte: quais as principais causas de divórcio hoje? Porque é uma crescente, né? Quais são as principais causas de divórcio e como é que pode ser evitado? Bom, gente, as principais causas do divórcio eu já estudo há algum tempo. E não sei se você sabe, mas a principal é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. São problemas com a comunicação. Nós estamos nos comunicando, estamos transmitindo uma mensagem para que outras pessoas possam alcançar. E numa relação conjugal, na maioria das vezes, o cônjuge, ele não consegue se expressar para o outro, porque primeiro ele não conhece a si mesmo. Então, se ele não se conhece, como que ele vai conseguir dizer para o outro aquilo que ele está sentindo, o que ele está pensando? Então, eu vou elencar aqui para vocês. Número 1 seria problemas com a comunicação. Número 2, problemas financeiros. E o número 3, traição. Esses são os 3 principais motivos de divórcio, né, no nosso país. O índice de divórcio nos últimos tempos, ele já passa de 420 mil no ano no Brasil. Sério? Sim, foi registrado aí pelo IBGE. É um número exorbitante. Eu lembro que... É muito alto, né, doutora Amanda? 420 mil, é? Exatamente. Mas pode continuar. Tá, para cada 4 casamentos, a gente considera ali 2 divórcios, praticamente 50%, dependendo da situação. Sendo que um estudo mostrou que os maiores índices estão exatamente entre os 2 primeiros anos, que nós consideramos ali a famosa crise da fusão. Que é a crise da fusão. Eu pensava, viu, doutora Amanda, que eram só empresas que tinham esse time dos 2 anos para ver se a empresa dá certo. Aí você traz essa informação que no relacionamento, a partir de 2 anos começa a crise, é? Na verdade, durante os 2 primeiros anos é o que a gente tem ali que a gente chama de crise da fusão. Por quê? Por quê? Vamos lá, vamos imaginar aqui que nós temos 2 indivíduos com culturas diferentes, foram criados por famílias diferentes. E aí esses 2 indivíduos resolvem ir para a mesma casa, que nós chamamos de casamento. Hoje, inclusive, temos muitas pessoas que acabam indo morar juntos, sem contrair o matrimônio propriamente dito, debaixo da lei ali, né, no cartório ou mesmo no religioso. Mas a gente inclui eles também, né, que é o que a gente costuma dizer, né, juntado com fé, casado é? Será? Porque pela lei, não. Aquele que morou junto quando ele rompe aquele relacionamento, ele vai continuar sendo solteiro. Mas aquele que se casou no religioso e no civil principalmente, se ele se separa, ele passa a ser um divorciado. Então mudou o estado civil dele ali. É verdade. Mas, inclusive, em alguns países existem até contratos de casamento, né? Onde a pessoa casa ali, se em 2 anos não der certo, curiosidade para você que está de casa, a pessoa pode desfazer o contrato sem ter o título de divorciado. Que coisa Mas para que tudo isso, né? Para a gente entender que
Quando você vai com uma cultura diferente, com outra pessoa para dentro de uma mesma casa, é como se fosse, imagina esses 2 copos. Levanta o seu aí para o pessoal que está em casa ver. São 2 copos iguais, aparentemente, certo? Porém, esse meu aqui, ele tá com mais líquido do que o seu. Certo. E aí, vamos supor que na mesma casa eu vire para você, né? Você tá lá no relacionamento, eu falo, olha, esse copo aqui que eu vou servir para visita. Aí você fala, não, mas vai ser esse. Coloca aqui do lado. Aí você colocou. Aí o outro fala, não, mas vai ser esse aqui. Não, mas é esse aqui, desse jeito, com essa quantidade de água. Porque minha avó fazia assim, e minha mãe fazia assim, e eu quero assim. E eu tô dando um exemplo, na maioria das vezes não é assim do jeito que eu tô falando, mas emocionalmente, as briguinhas mais bobinhas que acontecem no relacionamento são como por conta desses 2 copos de água que eu falei aqui. Porque um pensa de uma forma, o outro pensa de outro e não se abre pro diálogo, para falar, não, mas por que tem que ser assim? Vamos entender. Olha, eu acho que não precisa ser nem meu copo de água nem o seu. Vamos pegar um terceiro? Cá entre nós, esse aqui já foi até usado, né? Vamos pegar um limpo? Né? Isso seria o diálogo quando ele caminhou para um nível de expansão, onde os 2 já estão maduros. Você está num relacionamento há quantos anos? Fale um pouquinho de você para mim. Tá me entrevistando, a doutora Amanda. Minha gente, a doutora Amanda tá me entrevistando. Me diga. Eu acho que acho que uns 23 anos, né? Pois é, você não briga por essas coisinhas, briga? Acho que não mais, né? Não mais? Porque com o tempo, né, vai adquirindo, né? E se você voltar no tempo, lá nos seus primeiros meses de casamento, tudo era motivo, né, você vai lembrar Amanda? De coisas que você fala assim, gente, por que a gente brigou por essa isso? bobagem, é verdade. Então, nos primeiros 2 anos, são coisinhas assim, que culturalmente, tô lembrando de um exemplo, gente, pro outro, tá óbvio, tem que ser daquele jeito, mas aí quando ele vai colocar pra fora, ele não sabe expressar. Me lembrei de um casal, gente, que o marido, ele foi lá, comprou os produtos de limpeza igualzinho a mãe usava, da mesma marca, do mesmo jeitinho, colocou lá na casa dele, e quando a esposa chegou, ele mostrou pra ela, amor, comprei tudo aqui pra você. Ela, o que é isso? Produto de limpeza. Mas eu não uso esse produto, não. Mas a minha mãe usava, eu quero que você use esses aqui. E ela passou mal. Imagina. Porque ela pensou assim, como assim, né? Eu não vou ser a sua mãe. Mas não, a minha mãe fazia e ficava tudo limpinho. Quero que você use esse aqui. Eu liguei pra ela, perguntei e ela passou. Então, assim, estamos rindo, mas é o que mais acontece, é o que eu mais recebo. Então, os índices de divórcio e como evitar, já que é comunicação número 1. Então, você que está aí nos assistindo, se você está num relacionamento ou pretende entrar, você quer ser feliz no amor, então você precisa investir na sua comunicação. E você sabia, a Fabi já sabe que ela assistiu minha palestra. Sim, você sabia que dá para você descobrir se a sua comunicação é assertiva ou não? E se a sua comunicação não for assertiva, você consegue desenvolver ela. Existe treino de habilidade de conversação assertiva. Então, se você não quer entrar num relacionamento para acabar em um divórcio, porque ninguém casa para separar, desenvolva a sua comunicação. Gente, eu vou dizer, ela é maravilhosa, viu? Tanto tempo aí, né, que eu gravo com pessoas em entrevistas, mas eu nunca tinha recebido, eu nunca tinha conversado com ninguém sobre isso, porque é muito importante tudo isso que você está falando. Então, assim, a partir dessa habilidade que você vai trabalhar esses casais, né, sobre a comunicação e tal, aí depois vem o segundo ponto que você falou. O problema financeiro que é o número 2, ele, na maioria das vezes, quando você está alinhando o indivíduo, você acaba alinhando finanças. Uma coisa que eu sempre faço quando eu recebo casais, seja para uma mentoria de líderes, casais empreendedores que querem ajustar, às vezes, a carreira, os negócios, eles acabam tendo que se ajustar enquanto CPF ali, 2 cônjuges, né? Antes a gente ajustar o CNPJ deles. Sim. E aí eu geralmente separo, coloco eles andando um tempo sozinho, algumas sessões, para que eles tenham um encontro, cada um com a sua singularidade, para depois a gente voltar a alinhar a conjugalidade. Aí entraria finanças. Então, quando eu estou alinhando o indivíduo, eu tenho que entender o que para ele representa o ato de adquirir algo, comprar, porque finanças vai passar por aquilo que eu compro, aquilo que eu invisto, mas aquilo também que eu gero, a riqueza que eu produzo. E necessariamente falando sobre isso, a gente tem que trabalhar a maturidade da pessoa sobre o gerar riqueza. Será que os 2, os cônjuges, quando eu falo que eu faço é ser feliz no amor e ganhar mais dinheiro, é sobre isso? Será que os 2 têm essa mentalidade de gerar riqueza? Ou só um é aquele que vai, que desbrava e traz o recurso, e o outro é aquele que harmoniza o lar? Na maioria das vezes acontece de ser a mulher, aquela que fica em casa, cuida dos filhos. Ainda existe isso hoje, né? Não é algo de antigamente. E aí,
O outro, se ele está muito bem resolvido com isso, ele vai olhar para essa mulher e vai falar, ó, ela também está gerando riqueza, mas é outro tipo de riqueza. Né? Ela está gerando a riqueza que é a boa educação dos filhos, a harmonia do lar. Mas se ele não é, pode ser que ele vá olhar para isso e vai ter um estranhamento. Ao mesmo tempo que ele vai querer que ela cuide dos filhos e cuide dele, ele vai falar, ué, mas a gente tem que gerar mais riqueza, a gente tem que produzir, sua carreira não pode faltar. Entendeu? Então, tem dois polos. Pode ter o homem que fala, não quero que você trabalhe mais. Assim como pode ter a mulher que ela não abre mão dela estar no mercado de trabalho e vai virar para o marido e falar, se for dessa forma, eu não quero, eu vou empreender, vou produzir, vou gerar riqueza. E o problema financeiro, às vezes, vai entrar onde há divisão. Um quer fazer uma coisa e o outro quer outra. Um quer investir em autoconhecimento, o outro não quer. O outro quer investir já em propriedades, em imóveis, em bens. O outro quer investir em ações, quer fazer o dinheiro trabalhar para ele, o outro quer colocar em coisas estáticas. Então, aí gera muitas das vezes problema. Eu ia lhe perguntar sobre isso, assim, doutora Amanda, porque eu vejo muito, assim, nas separações, né, exatamente esse ponto, assim, quando um dos dois quer crescer, né, bastante, quer sair daquela zona de conforto, quer buscar novas oportunidades, estudar para crescer financeiramente, e o outro diz assim, isso não é para nós, isso não é para a gente. Né? A gente não vai conseguir, entendeu? E aí aquela mulher ou homem, né, tanto faz, aí luta, estuda, aí faz todo o sacrifício para avançar, aí começa a avançar e o outro fica ali. Como é que é para ajustar isso aí? Porque eu vejo muita separação desse ponto, né? Exatamente. Mulheres, homens que estão crescendo e a outra pessoa, a mente não está acompanhando, entendeu? E infelizmente, o que acontece, Fabi? Alguns casos a gente não vai conseguir ajustar, porque se o outro não quiser, já diz um ditado, quando um não quer... Dois não brigam, E quando um não quer, dois também não ficam juntos. Porque acaba ficando pesado, não dá para um fazer a parte do outro. E aí, onde que entra o problema? Um está se desenvolvendo. Pode acontecer do outro olhar para o lado e não reconhecer aquela pessoa. Ou da própria pessoa que não quis se desenvolver, se sentir aquém ali do que está acontecendo. Porém, quando o casal é bem resolvido, isso não é problema. Tá? Muitas das vezes o problema está aqui, está na mente, está na mentalidade. Se existe competição, é porque ainda não foi resolvido ali o alinhamento do que um representa para o outro. Um está para o outro na mesma jornada. Um não está contra o outro. Então, é possível reverter se os dois procuram um processo de psicoterapia ou mentoria para dizer, olha, a gente está tendo dificuldade, a gente não está conseguindo lidar com essa diferença de perspectiva de vida, mas a gente quer continuar junto. Aí a gente vai alinhar prioridades, a visão. Mas acontece, sim, casos de pessoas não conseguirem ficar juntas. Eu lembro aqui de alguns casos, se eu fosse citar, eram inúmeros, de pessoas que acabaram perdendo um relacionamento porque um voou tanto e o outro não conseguia entender, não conseguia acompanhar. Às vezes o cônjuge não quer acompanhar. O outro fala, olha, nem precisa mais de você trabalhar. E aí a pessoa fala, não, eu não quero. Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. E aí o outro não consegue parar para ter a mesma rotina. Às vezes são homens e mulheres que estão viajando o país e o mundo, seja palestrando, seja empreendendo, e o outro precisa ficar ali mais estático. Muito legal isso. Muito importante, doutora Amanda. Muito bom. E qual é o terceiro ponto? Falamos de comunicação, financeiro, e agora o terceiro é a própria traição. Né? Ah, tá. A traição. Aí, gente, vocês que passaram aí por traição, né? Traição, ela dói de todas as formas na amizade, né? Muitas pessoas têm sofrido bastante por traição entre amigos, né, de amigos, e nos relacionamentos. Aí preste atenção que a doutora Amanda vai explicar pra gente agora. A traição, ela é uma quebra de expectativa, né? Você não coloca ali a sua vida ao lado de alguém para caminhar numa jornada, esperando que aquela pessoa vai quebrar a expectativa de que ela seria fiel. E quando eu digo expectativa, gente, é porque nós estamos diante de uma promessa, né? Talvez o outro foi lá num casamento religioso, e ele falou, prometo ser fiel até que a morte o separe, né? Aí tem gente que brinca, a morte de quem, né? Né? Já tem um pastor muito engraçado que brinca assim, né? Que às vezes fala assim, não, gente, a gente quer separar. O pastor fala, então vou orar para você, como se diz, né? Morrer, porque até que a morte separe. Mas como se diz, brincadeiras à parte, né? A traição é uma quebra de expectativa. Sim. E se ela é uma quebra de expectativa, a gente tem que entender o que o outro está colocando quanto
né, enquanto expectativa frente a essa jornada. Eu estou esperando que o outro faça por mim, que o outro me ame, que o outro me mime, que o outro faça tudo por mim num relacionamento até que a morte separe, ou eu entrei para fazer junto com. Sim. Eu vou ser aquela pessoa que quando o outro não estiver bem, eu vou estar lá para apoiar e vice-versa. Como que vai ser? Porque a traição, ela não é só de vamos dizer assim, entre um homem com outra mulher e vice-versa. Não é só essa traição física, carnal, mas existe a traição onde um contava com o outro no momento de doença, né? E essa pessoa abandonou. Já vi casos assim. A traição, ela passa por isso, por uma quebra de expectativa, onde eu olho para o lado e eu me sinto sozinho. Então, tem pessoas que estão vivendo esse tipo de traição ao lado de alguém. Mas falando da tradicional que todo mundo conhece, né? Muitas pessoas acabam continuando o relacionamento mesmo diante de uma traição, que comprova que esse não é o maior fator. As pessoas muitas das vezes não dão conta de lidar com problemas com a comunicação, com problemas financeiros, mas a traição acaba ali perdoando, colocando panos quentes e seguindo. E eu tenho casos assim, inclusive, né, que já passaram pelo meu consultório, onde o cônjuge já chegaram os dois juntos confessando, descobri que essa pessoa traiu, mas eu tô aqui, eu quero continuar. Só que eu não tô sabendo lidar com a emoção. E aí a gente tenta trabalhar ali aquele casal, alinhamento, né, do passado que passou, como eles chegaram ali, para que eles possam caminhar junto no futuro ali. E o índice de perdão entre eles, assim, depois desse acompanhamento seu? Acontece muito assim, um verdadeiro perdão ou é uma... vamos ficar aqui por uma conveniência e tal? Você tocou num ponto muito importante, né? Porque o perdão, a própria palavra já diz, né? Eu estou perdendo algo. Eu estou perdendo o direito que o outro me deu de decidir se eu quero sair dessa relação, porque houve uma quebra, né? Uma quebra de aliança, uma quebra de expectativa. Então, quando eu perdoo, eu estou dizendo, olha, eu estou deixando isso para lá. Eu não quero... O meu amor por você é maior do que isso que aconteceu e eu escolho deixar isso de lado. Então, quando essa pessoa faz isso, na maioria das vezes, quem chega decidido a perdoar, ali com um trabalho ali, eu falo que é como se fosse uma elaboração de um luto. Ele vai elaborar o luto daquela imagem que ele tinha do outro em torno de 3 meses a 1 ano. Porque aquela imagem que ele tinha do cônjuge que não ia trair, que era fiel, que era perfeito, ela morreu ali com aquela descoberta da traição. Olha só, gente. E aí vai se reconstruir os dois ali de novo nesse processo. Entendi. Perfeito, doutora. Você é maravilhosa, viu? Fico imaginando, pessoal, o índice, né, de casais que passa pela doutora Amanda e de como ela, com esse cuidado, esse zelo, né, esse profissionalismo dela vai adequando e ajustando. E aí eu pergunto, qual é o tempo, doutora Amanda, para... Não existe um tempo exato, né? Não é exato. Mas, assim, que casais chegam lá, né, para falar com a doutora, em quanto tempo, mais ou menos, assim, eles conseguem sair daquela linha do grande conflito para uma convivência melhor? Então, a gente costuma trabalhar com pelo menos 3 meses iniciais para um alinhamento. Eu falo que quem não viveu 12 sessões em terapia ainda não viveu o que é terapia. Entendi. E aí é 12, eu sempre falo 12 para cada um. Por quê? Porque a maioria vem para um consultório quando está com um problema. E aí está com um problema conjugal, mas não viveu nada lá atrás de psicoterapia individual. Entendi. Entendeu? Então, eles têm que se alinhar individualmente. Paralelo, a gente vai intercalando ali um processo conjugal, algumas sessões. Então, um processo completo é de 3 meses aí a 1 ano também. Perfeito. Para alinhar, para que eles saiam se comunicando melhor, expressando melhor os sentimentos. E mudando um pouquinho desse assunto, eu estou um pouco curiosa, né? O pessoal de casa vai se interessar muito nessa sua outra habilidade, que é advisor de negócios, é isso? Sim. Fala um pouquinho para a gente como é que é isso. Eu achei assim, muito interessante conhecer ela como palestrante, mentora, né? E ela está envolvida num ecossistema muito importante e ela vai já falar para vocês. Mas fala para a gente, assim, o que é, como é que funciona? Isso. O termo advisor de negócios, ele é nada mais, nada menos do que ser o conselheiro do líder, né? Todo líder, os reis, né, as rainhas, eles tinham ali a sua cúpula ali de pessoas que eles se aconselhavam e colocavam ali as questões mais importantes. Então, o advisor de negócio é a pessoa que ele entra dentro do coração ali da empresa ou do seio familiar, porque o líder ele pode estar passando por um problema que é familiar, às vezes nem é na empresa, e ele vai ser a pessoa que vai acolher aquela demanda e vai
vai aconselhar, eu coloquei entre aspas, tá? Porque esse aconselhar, ele é metodológico. Entendi. Ele vai amparar ele com aquilo que ele precisa para sair daquela situação. Aí, dando um exemplo rápido, vou contar aqui o caso de uma pessoa que teve um rombo de mais de 3 milhões. Uau. E essa pessoa, ela ficou com o emocional completamente 3 milhões, abalado. doutora Amanda. Exatamente. Ficou com o emocional completamente abalado, não conseguia trabalhar. Gente, imagina, 3 Quando milhões. chegou até mim, ele nem queria falar do que estava acontecendo. Uhum. Então, estrategicamente, né, eu fui ali com uma ferramenta que eu utilizo, que são as análises de comunicação de personalidade. Eu disse, eu vou te Olha só. apresentar a sua personalidade, né, eu vou te ajudar a se conhecer um pouco melhor. E aí, nesse processo, ele abriu tudo que estava acontecendo. Então, eu iniciei um processo de recuperação para que ele pudesse voltar à atividade profissional, conseguir voltar a gerar recurso. Olha E só. hoje, atualmente, não tem nem muito tempo. Isso passou mais ou menos 6 meses. Ele já voltou, ele chegou a sair do país e voltou para o país, para o Brasil, e já está ativo como líder de uma grande empresa a nível nacional. Né? Já quero, preciso. Olha, o que importa com Fabi é ter uma mentora dessa. Vocês imaginam, com pouco tempo, em 6 meses, uma pessoa que tinha um déficit, digamos assim, de 3 milhões, um prejuízo, né? E em 6 meses, a doutora Amanda, né, com esse trabalho maravilhoso aí, conseguiu que a pessoa retomasse a vida. Imagina como essa pessoa está diferente, né? Transformada. Eu acredito até que ela transformou, a doutora como psicóloga, transformou de dentro para fora, né? Com esse trabalho. Incrível. E no braço, na parte de orientação de carreira, né, igual eu falei, eu trabalho com relacionamento e carreira, isso é o que me dá mais alegria no meu coração, quando eu vejo os frutos, né, porque eu me sinto realizada fazendo o que eu gosto, né, que é a minha profissão, é acolher, é amparar, é fazer você ser feliz no amor e ganhar mais dinheiro, mas eu sinto muito melhor ainda quando eu vejo a pessoa conseguindo encontrar ali o reconhecimento e, de novo, o posicionamento que ela tinha antes, como esse caso que eu citei, né, e comigo funcionou também, eu tive várias áreas aí, eu já fui gestora de empresa, já fui cabeleireira, eu já tive épocas que a minha renda aumentou em mais ou menos um período de 5, 6 meses, 10 vezes mais, com Olha estratégias só. que hoje eu me ensino, inclusive na minha jornada de autoconhecimento. Ai, vamos falar sobre a jornada de autoconhecimento. É algo assim, uma ferramenta poderosa, né? Esse evento dela. Podemos chamar de um congresso, um seminário, que nome você daria além de jornada? É uma imersão, porque serão imersão. 7 dias comigo ali. Né? Fala um pouquinho, doutora Amanda, para o pessoal de casa. Então, né, Como para é que você que está em funciona? casa e ficou aí querendo saber um pouquinho mais como melhora a sua comunicação, como que você pode ser feliz no amor e ganhar mais dinheiro, você precisa se conhecer melhor. Por isso uma jornada de autoconhecimento, né? O Sócrates disse, né, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo, né? Essa é uma metáfora para dizer, não adianta eu querer desbravar o mundo se eu não sei o que está dentro de mim. Então, nessa jornada você vai conhecer mais sobre a sua personalidade, as habilidades que você tem. Eu vou te passar em 7 dias algumas ferramentas para você se expressar melhor, se fazer entender para o outro, e aí você vai poder, então, conquistar aquilo que você tanto sonha, tanto na sua carreira como na vida amorosa. E você fala, Amanda, mas já está tudo bem. É porque você não conhece as ferramentas. Você está bom, vai ficar melhor ainda. Você conhece o bom inimigo do ótimo? Eu vou te apresentar. Gente, ela é maravilhosa. Eu adoro, assim, profissionais, mulheres que desafiam. E aí eu já fiquei bastante curiosa. Então, se você quiser participar da jornada, né, do autoconhecimento, eu vou deixar aqui, né, o Instagram da doutora Amanda, né, e como você vai entrar, qual é o link, como é que você vai participar. Isso. Tem um valor, assim, que eu pudesse dizer para as pessoas? Como é que funciona, assim? Então, essa jornada, ela será em grupo. E aí, quem estiver assistindo, como ela vai começar no dia 27 de novembro... De novembro, ainda esse mês. É a última desse ano, tá, gente? O ano tá acabando. Bora aproveitar. Então, aproveita essa oportunidade. Isso. Geralmente, eu faço uma a cada semestre. Então, aproveita essa oportunidade. O que você vai fazer? Você vai mandar um direct para minha equipe. E aí, você vai receber o link para entrar no grupo e ter todas as informações, tá bom? E quanto tempo vai durar e qual é o horário que ela vai acontecer? Ela será à noite, você terá como participar, porque será após as 10 horas. Entre 10 e 10 e meia ela começa, e antes da meia-noite ela termina. E você vai falar, Amanda... Um Red Bull, um café, mas né, esse para horário aguentar, tá um pouquinho né, doutora tarde. Amanda? Então, é o horário que eu encontrei para que quem estuda possa fazer, quem trabalha, quem está empreendendo e aí tá até tarde ali, né, na sua empresa fazendo alguma coisa, possa participar. Então, não fique de fora. E, detalhe, ela vai ficar gravada, vai ficar disponível para você assistir depois, né? Então, talvez você fale, Amanda, eu não consigo participar os 7 dias direto. Você poderá depois assistir as ferramentas que foram entregues ali.
Incrível. E chegando ao finalzinho da nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco como é a sua mentoria de líderes. Você chegou no coração, né? A mentoria de líderes, ela é algo fundamental. Por quê? Como eu falei, o líder, ele precisa de alguém que vá nas raízes da história dele. Inclusive, o método chama Raízes. Por quê? Olha, que lindo. Eu preciso ir na sua história, eu preciso saber o que você viveu. Como é que está o seu biológico, o seu psicológico, as suas relações sociais e a própria espiritualidade, que a ciência já comprovou. Quando você acessa a fé, áreas do seu cérebro, elas são ativadas. Que incrível. Então, eu preciso ir na sua história, ir na sua árvore genealógica, de onde você veio, que cultura você recebeu. Talvez os seus negócios sobem e descem, igual eu já atendi um líder assim. Sim. Subi e desci. Sabe o que estava acontecendo? Ele tinha uma sentença na cabeça dele. Quando ele era criança, pré-adolescente ali, ele foi pedir um presente pro pai, e o pai falou para ele assim, vai trabalhar. Tudo que você quiser, você terá que trabalhar. Olha só. E aí, isso ficou no inconsciente dele. Ele se tornou um homem, assim, fantástico em tudo que ele fazia, ganhou muito dinheiro. E quando ele estava no ápice, ele quebrava. E ele não entendia por quê. Poxa, era falta de merecimento, é? Vamos lá, não é falta de merecimento. O que acontecia com ele era exatamente vida. uma lei que estava no inconsciente dele, que era, ele sempre precisaria estar trabalhando e trabalhando duro para ter o que ele queria. Então, se ele estava no ápice, ele estaria no momento que ele poderia desfrutar mais, delegar mais. Então, ele ficava pouco tempo ali e ele já como eu vou dizer assim, se sabotava nos negócios para ele ter que, de novo, colocar muita energia no trabalho, não desfrutar com a esposa, não desfrutar com os filhos. Ele chegou a contar para mim que ele ia na empresa domingo, sem ter ninguém lá, e ele ficava lá vendo como que estava tudo, mexendo em papel, olhando as coisas. Então, uma situação doentia, por conta de uma sentença. Dolorosa, né, doutora? E esse trabalho aí pode ser feito para qualquer segmento de liderança, essa mentoria? Sim, porque o que está por dentro, né, é conhecer a sua essência. Entendi. Então, qualquer segmento que você estiver, inclusive, ela é multidisciplinar. Vamos supor que eu estou atendendo aqui o diretor de uma área de construção civil. Eu vou trabalhar ele enquanto pessoa, e aí, quando eu estiver tratando as questões do negócio dele, eu tenho como trazer, inclusive, faço parte do ecossistema do Pablo Marçal, né? Que coisa Sou mentorada do Matheus Ribeiro. Se você não conhece, ficará maravilhoso. conhecendo em breve. Um beijão para o nosso querido Matheus Ribeiro, né? Para Dani, que a esposa dele, eu tive o prazer de conhecer, né? Nesse evento em Palmeira dos Índios. Beijão, Matheus Ribeiro, para você, para Dani, que Deus abençoe, que você prospere muito, porque você é grande. E uma pessoa um grande profissional e uma pessoa muito acessível, né, doutora Amanda? Isso, ele carrega o que a gente chama de coração ensinável. Então, aproveitando, vou pegar esse exemplo. Fala. Se eu fosse mentora, né, de líder, e eu fosse a mentora do Matheus ou do Pablo Marçal, por exemplo, como seria o meu trabalho? Ele está à frente de um ecossistema de bilhões, grande, né? Seria exatamente ouvir o coração dele, porque todos nós temos uma dor. Então, eu pararia, ouviria a dor do Pablo, a dor da esposa dele, que é a Carol. Eu iria alinhar ali aquele ecossistema familiar / profissional, as questões que ele trouxesse. Amanda, eu estou com esse desafio. Eu não preciso entender de tudo que está acontecendo lá para aconselhar ele. Essa semana mesmo, eu fui aconselhar uma pessoa que ela estava para decidir se ela assinava um contrato que era um contrato milionário. E ela me trouxe uma informação que fez eu virar para ela e falar assim, olha, isso está suspeito. Vamos pegar esse contrato e a gente vai passar ele em análise para um outro advogado que não seja o seu. Olha e ela só. parou, ela falou, Amanda, e faz sentido, porque esse advogado, você acredita que ele falou para mim uma vez que se pagasse bem, que mal tem ele convencer o cliente a aceitar um negócio ruim? Poxa vida. Ela lembrou disso, ele falou brincando lá atrás. Eu falei, pois é, então quando você está diante de um conselheiro, de um mentor de líderes, ele está para os detalhes que você não está vendo. Então, ele te traz um autoconhecimento que é de dentro para fora. Primeiro você olha para você, depois você olha para o mundo lá fora. Primeiro eu me conheço, depois eu olho para o outro, seja para relacionamento ou seja para os negócios. Perfeito. Que recado você gostaria de dar, né? Eu gostaria que você deixasse um recado aqui para o pessoal que está te assistindo. Que recado você daria para a pessoa que quer melhorar o seu relacionamento e, consequentemente, também a sua carreira financeira? Bom, o convite, né, que eu deixo para você que está nos assistindo, que assistiu esse episódio hoje, né, com a Fabi e comigo, você quer melhorar a sua vida amorosa e as suas finanças, você não precisa de adquirir mais cursos, você não precisa de empreender mais, não comece por esse lado.
O que você precisa é do código certo. E o código certo, ele está dentro de você. Qual a sua verdade? Você só vai ouvir se você estiver com alguém que vai segurar na sua mão e vai caminhar com você pelos quartos escondidos do seu interior. Porque nós temos, Fabi. Nós temos áreas que a gente não quer acessar. E aí você tá repetindo histórias. Sai de um relacionamento, entra no outro, dá a mesma coisa. Gente, eu conheço uma pessoa que estava no 5º casamento. Ela estava assistindo a minha palestra. E ela ainda riu quando eu estava palestrando. Ela falou, olha, meus casamentos geralmente duram 5 anos. Esse aqui já está no 4º ano. Eita. Mas a gente parou de contar para ver se dura. Assim, algo que não é cômico, não é engraçado, mas o que está mostrando? Até quando você vai repetir essa mesma história? Até o dia que você ficar apenas sendo um espectador da própria vida. Se você ficar só assistindo a sua vida como você está assistindo a gente, sua vida não vai mudar. Então, se você quer ser feliz no amor e ganhar mais dinheiro, o segredo é primeiro você parar para se conhecer. Aí, então, você vai saber do que você gosta, qual chips você gosta, né, Fabi? Foi ótimo. Você vai saber qual chips que você gosta. Você não entendeu, não, mas a gente entendeu. Um dia ela conta. E aí você vai escolher alguém para ser seu sócio, para ser seu cônjuge, alguém que tenha a ver com você. Porque, gente, a vida é boa demais para se viver. A gente aqui complica ela. Se eu gosto dessa capinha aqui de celular, para que eu vou pegar uma outra capinha azul, por exemplo, só porque alguém falou que é mais bonita? É sobre isso. Sua vida vai ser mais simples a partir do momento que você se conhecer. E se eu puder te ajudar, eu posso te dizer que isso vai acontecer mais rápido do que você imagina. Ô, equipe da Fabi, vamos aplaudir essa mulher porque ela é maravilhosa. Doutora Amanda, que prazer, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é maravilhosa. Olha, eu estou muito feliz e emocionada com a sua presença. Você é muito competente e capaz. Gente, com certeza eu vou querer, né, essa mentoria para a minha vida, porque ela trouxe aqui numa conversa, né, de uns 30 minutinhos, ela trouxe assim uma riqueza em detalhes de várias áreas de tudo que a gente precisa na nossa vida. Então, você que pegou esse código aí, acompanha aqui o programa da Fabi, segue ela nesse Instagram que eu estou deixando aqui, vou deixar o contato, e faz contato com ela, com a equipe dela. Vamos participar da jornada do autoconhecimento. Isso. E vamos, assim, nos aprofundar mais no trabalho que ela faz. Fiquem acompanhando para a gente ter acesso a essa mentoria, porque é um trabalho aí que ele sendo feito assim com cuidado, com atenção, com a nossa boa vontade, assim, querer mudar, em querer aprender, a gente vai muito longe, sem dúvida, com uma mulher dessa do nosso lado, não é isso? Mande um beijo para o Pablo Massal, para Matheus já mandei, para todos que estão nos assistindo, mande para o pessoal de Belo Horizonte, tá certo? Um beijo da Fabi. Sim. E eu tenho certeza que logo em breve a gente vai se encontrar em São Paulo, no Leques. Isso, dezembro estaremos juntas novamente. Estaremos juntas novamente, dias 7 e 8 no Leques, não é isso? Isso. Será que nós vamos encontrar alguém que está assistindo a gente? Vamos encontrar. Chegando lá, vai dizer, Fabi, vi sua entrevista com a doutora Amanda e papai, e a gente vai conversar e vamos todos comemorar essa nova etapa da nossa vida. Será um prazer conhecer você pessoalmente, né? Quem sabe tomarmos um café junto lá com a Fabi. Vamos tomar café com a doutora Amanda. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau.